Olá, meu nome é Alexandre Peruzio e eu tô aqui para compartilhar uma resposta que eu dei a um irmão que acabava elogiando demais outro irmão, que foi o meio que Deus utilizou para salvá-lo. Ou seja, se eu falo da palavra de Deus, um versículo aqui que seja, esse versículo é que tem poder para transformar a tua vida e te colocar numa posição diante de Deus que é de salvo, certo? Então, se eu falo, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu fui utilizado por Deus para falar isso. Mas eu sou alguma coisa? Não, quem te salvou foi a palavra de Deus. Não foi ela que eu falei. Mas e daí? Que sou eu que falei? Ou se foi uma mula, ou se foi a palavra de Deus? Porque na Bíblia tem um exemplo, né? De que uma mula Deus utilizou para falar com Balaão. Então, Deus podia utilizar a mim, uma mula, qualquer coisa. E não é eu, ou a mula, ou qualquer coisa que tem importância. Por mais que eu seja importante diante de Deus. Mas você não deve me elogiar, me exaltar por causa disso, certo? Então, isso é um cuidado. Tenha um cuidado para não exaltar os homens, para não exaltar qualquer pessoa que seja. Né? Graças a Deus que temos comunhão com Ele e tudo mais. Mas isso não é nada de nós, isso é um dom de Deus. E é graças a Ele que temos isso, certo? Então, ele foi elogiando muito o irmão, era outro irmão que ele estava elogiando. Eu respondi assim: fico feliz pela sua libertação em Cristo Jesus. Quer dizer, eu estou focando em Cristo, né? Primeiro eu vou falar de Cristo. E aí vamos lá. Jesus te salvou e te libertou. Ele é o Salvador. Filipenses 2,13, porque Deus é quem opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Não é nossa, não é a vontade dele. Sabendo disso, tenha cuidado com a exaltação de homens. Gratidão é ótimo uma gratidão ao irmão. Mas muito cuidado, pois isso pode ser inclusive um problema para o irmão que você tanto elogia, ok? O que eu quis dizer com isso é que a pessoa que é elogiada demais acaba por pensar, pode acabar pensando que ela é alguma coisa. Mas pela fé, na palavra de Deus, sabemos que não somos nada. Podemos até parecer ser, mas não somos, tá? Existem aqueles que fingem melhor, aqueles que são melhor aparentes, mas nada mais que isso. Diante de Deus somos todos pecadores. E agora que cremos em Cristo, somos pecadores remidos. Só isso. E salvos por Cristo agora, com todos os privilégios que um cristão tem. Ótimo. Mas isso não faz de nós essencialmente melhores. Temos que dar toda a graça, toda a glória a Deus. Ele que é essencialmente bom, certo? Nós fomos justificados por alguém de fora. Nós não somos justos de nós mesmos, certo? Então essa é a ideia. Ele repetiu esses comentários de elogios e tudo mais, exacerbados, para o irmão novamente. E aí eu falei de forma um pouquinho mais incisiva, né? Comecei colocando Provérbios 29:5, que diz: o homem que lisonjeia o seu próximo arma uma rede a seus passos. Aí eu disse: amigo, eu realmente não consigo ler isso e não ficar extremamente inquieto. Eu estou falando aqui dos elogios, né? Não quero lhe envergonhar, só quero que você reflita. Quem te salvou? O tal irmão ou Jesus Cristo? Mas eu não vi o nome de Cristo no seu comentário, entende? No comentário dele não tinha o nome de Cristo, tinha só o comentário do nome do irmão e tal. Reflita sobre isso. Você não vai se sustentar se no fim sua gratidão está para homens e não para Deus. Não adianta de nada você agradecer ao homem que foi utilizado por Deus. Porque esse irmão que eu estou falando, eu acho que não tem problema dizer o nome dele aqui, né? O Mário Persona, ele foi por quem Deus utilizou para me alcançar também o evangelho, né? E muitas outras pessoas, o canal dele é muito grande e tudo mais. Mas e daí? Só porque uma pessoa foi utilizada por Deus, ela não é mais do que é. É só um pecador que foi remido, só isso. Mário e tantos outros irmãos, né, queridos, eles são tão pecadores quanto nós, são tão santos quanto nós. Todos nós somos santos diante de Deus, não tem nada mais do que um do que outro, entendeu? Sou grato a Deus por ter utilizado o Mário, mas Mário é só uma ferramenta nas mãos de Deus, só isso. Você aprecia o violino ou o violinista? Você bate palmas para o músico ou para o instrumento? Então, né? Dê graças a Deus, porque Ele utiliza irmãos queridos na obra dele. E o pior é, quando você faz isso, você está colocando uma armadilha para o irmão que você tanto elogia. O homem que lisonjeia o seu próximo arma uma rede aos seus passos. Espero que entenda a razão da minha exortação. Quero somente o melhor. Então eu espero que tenha sido bem entendido isso. Pense assim, você está realmente colocando uma armadilha, porque a pessoa pode cair nisso. É como aquelas meninas que querem dizer que não tem problema nenhum eu me vestir do modo mais sensual do mundo, sendo ainda cristãs, querendo dizer isso, né? Não, porque eu posso me vestir do jeito que quiser, você não manda em mim. Realmente, não manda em ninguém. Mas a palavra de Deus é clara. Isso é tentar o outro. Não quer dizer que eu vou ser menos culpado, por exemplo, né? Se eu começar a me achar por alguma coisa porque alguém veio me elogiar, eu sou culpado. Mas a pessoa também tem responsabilidade.
não sou só eu, tá? Porque a pessoa foi fazer isso. Por exemplo, um outro exemplo, né, só para deixar isso bem fixo. Se os pais não educam os seus filhos e os filhos cometem crimes depois, quem é o culpado do crime? O filho? O filho é culpado diretamente do crime, mas indiretamente eles também são culpados, os pais, entendeu? Então não tem como se desvincular uma coisa da outra. A pessoa que arma a cilada e aquele que cai. Porque aquele que cai, nesse sentido, foi avisado por Deus. Deus nunca desampara, tá? Então, se você caiu na tentação ou em qualquer pecado, a culpa é sua. Tem lá o versículo de Tiago, né? Deixa eu pegar ele. Na verdade, eu me esqueci qual era o versículo que eu ia pegar, mas eu vou pegar outro aqui então. Tiago 4,6 diz: Portanto, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, tanto a pessoa que faz os elogios como aquela que é elogiada deve ter cuidado. A pessoa não deve aceitar um elogio que era para ser dado ao Senhor Jesus. Perceba que isso é um absurdo. Quando você recebe um elogio, você deve exortar essa pessoa dizendo: olha, cuidado, não é para mim. O Senhor Jesus te salvou, não foi? Então, para ele. Isso não quer dizer que você não vai falar: oh, graças a Deus por você, irmão, ou qualquer elogio que seja assim, não tem problema. Não tem problema um elogio. Um elogio com relação às coisas da vida aqui, não tem problema. Você elogiar, você trabalha muito bem, você faz não sei o que, elogie, muito bom. Quando é relacionado às coisas do Senhor e da palavra de Deus, aí tome mais cuidado, porque nesse caso nós não temos glória nenhuma. Qual é a nossa glória na salvação? Nenhuma. Mas se você trabalhou, ralou, não sei o que, aí tudo bem, as pessoas podem te achar esperto, coisa do tipo. Mas compara com o Senhor Jesus, aí você já percebeu o seu lugar, né?